850 profetas de Baal gritaram, dançaram, pularam, se cortaram, se rasgaram e não aconteceu nada. Elias levantou a sua voz, organizou o altar, clamou a Deus, o céu se rasgou e desceu fogo do céu. Tudo isso sem o Espírito Santo morar neles. O Espírito do Senhor vinha sobre eles, descia e depois ia. Mas na nova aliança, depois de Jesus Cristo, sabe quem é templo e morada do Espírito Santo? Eu e você. Aleluia! Oh, querido, agora eu sou casa de Deus e você também é. Aleluia, Deus! Você não se alegra por isso? Aleluia! A Bíblia diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 28: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. Aleluia! Os nossos jovens terão visões, os nossos velhos terão sonhos. Eu derramarei o meu Espírito sobre os céus e as selvas. Aí tem gente que diz: ah, não existe pastora. O Espírito não é derramado sobre o sexo, o Espírito é derramado sobre o Espírito. Aleluia! Ah, mas fulano não tem tanto dinheiro. O Espírito não é derramado sobre classe social, o Espírito é derramado sobre o Espírito. Aleluia! O Espírito de Deus não vem mais de volta. Agora o Espírito Santo vem e mora dentro de você. Glória a Deus por isso. Aleluia! Se Elias derramou fogo do céu sem o Espírito Santo morar nele, imagine nós. Tem coisas que não estão acontecendo porque nós não sabemos quem somos nele. Mas eu estou aqui nessa manhã, nessa noite, para te dizer que a partir de agora você vai entender quem é que mora aí dentro. Aleluia! Porque o diabo já entendeu, por isso que ele pega o beco. Você sabia que tem horas que você vai entrar num lugar e que o diabo corre antes de você chegar? Porque você é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Amém? Aquele que é cheio do Espírito Santo. Amém, Senta Deus. lá, vaso de honra. Eu e você fomos chamados para carregarmos a glória de Deus. Aleluia! Antigamente existia a Arca da Aliança, que era uma espécie de símbolo em Israel, que representava a presença de Deus. Onde aquela arca ia, era a presença de Deus que chegava. Só que no Novo Testamento, na nova aliança, depois do sangue de Jesus ter corrido no Calvário, agora nós somos a Arca da Aliança, a Arca da nova e eterna aliança. Onde nós chegarmos, Deus chega com a gente. Onde nós entrarmos, Deus entra com a gente. E por isso, onde nós chegarmos, vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver cura, vai haver milagres. Porque dentro de você, você carrega a vida de Deus. Olha para o irmão, está do teu lado, para meu irmão. Minha irmã, Você você é casa é casa de Deus. de E Deus. ninguém poderá te destruir. Ninguém. O vento vai soprar, mas você não vai cair. O mar vai se levantar, mas você vai andar por cima das águas. O leão vai tentar te morder, mas você não vai ser eliminado por ele, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem é cheio do Espírito Santo sabe que todas as coisas que acontecem com ele têm um propósito. Aleluia! Você está aqui nesse acampamento, tem um propósito. E o propósito não é você ser entretido, o propósito é você ser transformado. Hoje a gente está com farinha de trigo na sua cara. Hoje a gente brincou. Hoje a gente sorriu. Mas o que mais Deus está fazendo em nós não é por fora, é por dentro. Aleluia! Nesse capítulo de Efésios, o apóstolo está contando várias direções para
trazendo várias instruções. E aqui no versículo 18 ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. O apóstolo está dizendo: se eu fosse vocês, eu me enchia do Espírito. Olha, vocês deviam se encher do Espírito. Ele não está dando conselho, ele não está dando uma opinião, ele está dando uma ordem. A palavra está no imperativo. Cadê o tecladista? A ordem de Deus é: enchei-vos do Espírito Santo. enchei-vos do Espírito. enchei-vos do Espírito. enchei-vos do. Espírito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu e você não somos mais quem éramos, nós não somos mais quem éramos, nós não somos mais quem éramos, porque o Espírito Santo veio e ele mudou completamente a nossa história. Existe um alguém antes do Espírito e existe você depois do Espírito. Aleluia. Porque se o Espírito Santo veio para a sua vida e você continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo na sua vida promove mudanças. A Bíblia diz que roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de você, o sobrenome dele é Espírito Santo. Nós aprendemos hoje de manhã que Deus é Santo. Santo. Nós aprendemos hoje de manhã que Deus não é santo. Nós aprendemos que ele é Santo. Santo. Nós Santo. aprendemos que sem santidade ninguém verá. A Deus. Nós aprendemos que santidade é o padrão de Deus e o cheiro de Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo está correndo do pecado. Quem é cheio do Espírito Santo está fugindo de tudo que desagrada ao Senhor, porque eu não consigo rir o que faz o meu Deus chorar. Eu não consigo me alegrar com o que entristece o Espírito Santo. E tem gente que às vezes me pergunta na rádio que eu faço programa: irmão, pelo amor de Deus, ore por mim, que eu blasfemei contra o Espírito Santo e é o único pecado que não tem perdão. Eu falei: irmão, pode ficar tranquila, porque você não blasfemou. Era como assim, porque você está se sentindo arrependida. Por isso você está me ligando. E só tem um que pode promover arrependimento na nossa vida: o Espírito Santo. Aleluia. O arrependimento não vem pela carne, o que vem pela carne é o remorso. Remorso é quando você se sente culpado porque fez uma coisa, mas não ao ponto de querer mudar e deixar de fazer. É Judas, ficou com tanto remorso porque entregou Jesus que se formou. O arrependimento não gera morte, o arrependimento gera vida. O arrependimento gera perdão. O arrependimento promove a misericórdia de Deus na sua vida. E se tem alguém que pode te convencer do pecado, do juízo e da justiça, o nome dele é Espírito Santo. Aleluia. O único que pode conseguir fazer com que você mude é o Espírito Santo. Amém, Tem Deus. gente que está aqui que gostaria de mudar a sua mãe, sim ou não? Sim. Quem que queria mudar a sua mãe? Levante a mão, diga amém. Eu não. Pode baixar. Quem que gostaria de mudar o seu pai em alguma coisa? Diga amém. Amém. Quem que tem um amigo que faz algumas coisas, toma algumas atitudes, tem alguns comportamentos que não são legais e você queria mudar? Diga amém. Amém. Quantos aqui já pegaram briga, às vezes, com um discipulador, com um discípulo, porque queria muito que ele mudasse alguma coisa? Diga amém. Amém. Todas as suas tristezas, esforços e lutas foram vãos. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir mudar ninguém. Só tem um que você pode contar, e ele sim pode te ajudar a mudar. O nome dele é Espírito Santo. Amém, Deus. Tem gente que quer ser o Espírito Santo na vida dos outros.
mas só todo se cala, porque se queima. Quando a pessoa não está dando glória, porque está se queimando. Isso é um estatístico. Oh, glória, aleluia. Você diz, ah, isso que tu faz não tem nada a ver. Mulher melhora. Muda isso. Você quer que alguém mude? Ore por esse alguém. Para que esse alguém seja cheio do Espírito Santo. Você quer ver a sua família mudar? Ore para a sua família ser cheia do Espírito Santo. Você quer que os seus pais mudem? Ore para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Porque quem tem filho tem a vida, e quem tem o Espírito tem a presença de Deus revelada dentro dele. Quando Jesus foi assunto ao céu, depois dos 40 dias que ele ficou aparecendo, ele deu uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero que essa frase você guarde no seu coração, anote, tweet, poste no Facebook. Antes de Jesus mandar a igreja para o mundo, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Amém, Deus. Antes de Jesus mandar a igreja pregar no mundo, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Porque qualquer coisa que você fizer fora do Espírito não agrada a Deus. Qualquer coisa que você fizer fora do Espírito não promove mudanças. Se promover para pior, porque não é por força Nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Quem sabe você mesmo já quis mudar alguma coisa na sua vida e nunca conseguiu, porque você está tentando mudar na sua força. Mas se você se ajoelhar e falar: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não faço, mas tu fazes. Eu não consigo, mas tu és poderoso. Tira de mim o que não te agrada, em nome de Jesus. E você vai perseguir isso no Espírito. Queridos, quem é chamado por Deus é selado pelo Espírito desde o ventre da sua mãe. Aleluias. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um irmão gêmeo, univiterino. Ele era 10 quilos mais magro que eu e falava isso em todo canto que ia. Até que eu me irei tanto que emagreci, de aleluia. Aleluia. Está pensando que agora vai humilhar outro. Quando eu e o meu irmão estávamos no ventre da nossa mãe, a minha mãe tinha 41 anos de idade. Eu tenho 27 anos. E uma mulher ficar grávida com 41 anos de idade, de gêmeos, há 27 anos atrás, era morte na série. Todos os médicos desenganaram minha mãe. Falavam: vai morrer a senhora e os 2 fetos. Só que eu já tinha um chamado do Espírito na minha vida. E quem Deus chamou não morrerá, mas viverá e contará as obras do Senhor sobre a terra. Aleluia. Faltando pouco tempo para minha mãe ter, eu e meu irmão, preciso te dizer que ela também tinha pressão alta. Do dia que ela descobriu a gravidez até o dia do parto, minha mãe tinha picos de pressão que era 21/10. Uma mulher grávida de gêmeos ia tirar a pressão, quanto é que está, moço? 21/10. A minha mãe, pelos médicos, era certeza de óbito. Todos os médicos desconfiavam que eu e o Samuel já éramos doentes. Só que faltando pouco tempo no parto, apareceu um homem que ela não sabe de onde. Falou para minha mãe: a senhora acredita que eu posso cuidar da senhora? E ela olhou para aquele médico e disse: sim. Ele tirou ela do hospital que ela estava e colocou ela no hospital Batista. Ninguém da minha família era crente, nem na 4ª, 3ª, 5ª e 10ª geração. Só que Deus sempre pega um primeiro para pegar a linhagem inteira. Aleluia. Se Deus te pegou, é porque Ele vai pegar a tua família todinha. Aleluia. Ele vai pegar teus irmãos, Ele vai pegar teus pais, Ele vai pegar teus primos, Ele vai pegar toda a tua parentela.
Ele fez o parto da minha mãe e depois sumiu. 20 anos depois, eu já estava convertido, já estava pregando a palavra de Deus, e eu fui gravar meu primeiro DVD. E eu gravei meu primeiro DVD, eu dei testemunho, que é o normal. Sim ou não? Sim. E eu falei, mãe, a gente tem que encontrar o médico que fez o seu parto, porque a senhora contou a história da sua boca, eu quero ouvir da boca dele. Ela, tu é doido, menino, o homem já morreu. O homem na época já era o senhor, imagine hoje. Eu falei, tem que ser uma múmia, eu desenterro. Não tá gravando isso não, né? Não bota isso em cima, pelo amor de Deus, chama o nome de múmia. A minha mãe achou a última pré-natal dela, aquela receita de papel pré-natal, estava todo o papel amarelo e ilegível. 20 anos depois, só dava para ler o telefone do médico. Telefone fixo. Eu peguei o telefone e fui ligar para ele. Quando eu liguei, tocou. Do outro lado atende uma voz meio idosa e diz, alô. Claro, fazer o quê? E eu falei, eu queria falar com o doutor Moacir Azevedo Braga. E ele falou, é ele. Eu falei, doutor, eu não sei se o senhor vai lembrar de mim, mas eu sou um dos gêmeos da dona Maria Zilda Cavalcante. O senhor fez o parto dela há 20 anos atrás. O senhor lembra? Do outro lado, a voz do médico embargou e ele disse, eu nunca vou esquecer esse parto. Aleluia. Eu falei, doutor, é porque os bebês cresceram e se tornaram pregadores da palavra de Deus. E eu quero ouvir como foi o parto da minha mãe. Sabe o que foi que eu ouvi do outro lado do telefone? Glória a E é o depoimento mais emocionante do meu primeiro DVD. Só que minha família era muito católica. E inclusive, para a gente não morrer, eles tinham feito uma promessa. Que se eu e o seu Paulo morrêssemos, nós receberíamos nomes bíblicos. Os nomes da gente iam ser André e Adriano. Só que quando ela fez essa promessa, a minha mãe, incentivada por uma amiga da família, completamente louca, perturbada, que até hoje a amiga do povo lá de casa nunca melhorou. Mas na hora certa ela teve um recado que você bom para dar. Não interessa por eles, vamos orar por eles, só por ela, só a graça essas coisas. Joga pedra na rua todo dia. Eita Deus. Ela falou assim, foi uma promessa para esses
se eles não morrerem, eu dou nomes bíblicos. Segundo, se eles não morrerem com 15 anos, eles vão em Canité subir de joelho, nas escadarias de São Francisco. Meu Deus. Cara, devia ter dito que era para subir, né? Então foi para mim que você não vai subir. Sabia que ela levou minha mãe? Só que quando foi com 14 anos, Jesus me pegou. E quem subiu nessas escadas foi o cão. Oh, Jesus. Aleluia. Não pode estar entendendo. Leva aqui só nós. Queridos, nós crescemos numa família completamente idólatra. A minha tia era embaixadora da imagem de mãe e rainha do Brasil. Quando faltava santo, imagem de escultura na igreja, pedimos que lá em casa não tinha. O quarto da minha tia tinha 300 e poucas imagens, só no quarto dela. Quando eu me converti, eu comecei a fazer o sequestro relâmpago delas. Sabe como é o sequestro relâmpago, né? Passava pelo Santo Antônio, é nada, para dissolver o povo. Vamos me acabar com tudo. Não estou dando ideia. Tá bom, não faça isso. Levei muita surra por causa disso. E quando nós crescemos numa família completamente idólatra. E lá no Ceará existe um ritmo muito famoso chamado forró. Quem já ouviu falar de forró? Diga amém. Amém. E aí o Samuel dançava nos forró. Com 10 anos de idade, nós já dávamos aula de forró, principalmente meu irmão lá em Fortaleza. Os caras de 30 anos, as meninas de 30 anos aprendendo a dançar forró com a gente com 10. Diga misericórdia. Misericórdia. Só que um dia eu encontrei com Jesus e ele disse: você era coroa, mas agora eu vou te fazer coroado. Amém, Jesus. Antigamente você levava fumaça no meio da igreja, que eu era aquele coroa que entrava com a fumaça. Agora eu vou te ensinar a carregar fogo. Aleluia. Antigamente eu dançava forró, agora eu danço no mistério, na presença de Deus, cheio da unção e da glória do Espírito Santo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Queridos, uma vizinha minha começou a falar de Jesus para mim. Eu falei: quando eu ficar velho, eu me converto. Eu, na flor da idade, eu vou aprontar tanto. A gente sempre acha que é muito novo para se converter, quando na verdade Deus quer a gente é novo logo. Porque uma vida que se converte cedo é uma vida inteira para a glória de Deus. Quantas coisas você vai deixar de viver no mundo porque Deus te criou você jovem? Quantos livramentos Deus está te dando, querido? Quantas portas Deus está fechando para você? Você vai servir ao Senhor toda a tua mocidade. Você vai casar com uma grande mulher de Deus. Você vai casar com um grande homem de Deus. E você vai viver uma vida longa, abençoada, próspera e dando frutos para o reino de Deus que recebe a tua vida vai ser marcada pela glória de Deus. Querido, você tem que ouvir essas palavras proféticas tomando posse. Amém. Quando o homem de Deus está pregando aqui na frente, é o Espírito Santo que está falando, e você fica aí recebendo. Deus vai te fazer um grande líder de células. Deus vai te fazer um grande consolidador de almas. Você vai ser um instrumento de Deus em Brasília, no Distrito Federal, no Brasil e até os confins da terra. Está sentado perto de você para aprender contigo a ganhar almas para Jesus. Você crê? Amém, Deus. A minha vizinha começou a falar de Jesus para mim, Só que eu não tinha propósito nenhum de ir para a igreja evangélica. Primeiro, porque eu era muito católico. E segundo, porque se eu fosse, minha família me matava. Só que um dia, ela combinou, essa minha vizinha, com a minha mãe, de ir numa igreja, que vocês conhecem muito bem, que é muito conhecida na obra de libertação, que tira o demônio lá 3 por 4. Não fale, por favor. Não tinha dito. Porque tem dia que tira e tem dia que bota. Não deixa de falar. Porque ela é uma porta de salvação para muitas pessoas, que é a primeira vez que conhecem Jesus é lá. Por isso que nós não podemos julgar a igreja nenhuma. Minha mãe não queria ser evangélica, mas sempre quis dinheiro. Ainda pega ela, Jesus.
comigo mesmo. Combinou com a minha vizinha dizendo para mim que ia para uma faculdade. Quando a minha vizinha passou 6 horas da noite na minha casa para pegar minha mãe, sem ninguém de casa saber que ela estava indo para essa igreja, e ela não estava indo para se converter, ela estava indo para ver como é que ia fazer para ficar rica. Eu chego na minha porta de casa, tá a Ângela buzinando para chamar minha mãe. Quando eu entro, eu falei, Ângela, peraí que eu vou chamar ela. Quando eu chego no quarto da minha mãe, onde ela estava, minha mãe estava num sono profundo, que nem a trombeta para arrebatar a minha saudade. Mãe, a Ângela está lá fora, mãe, acorda, mãe, se levanta, e ela não se levantou. Eu passei 10 minutos tentando ressuscitar ela, e ela não se levantou, até que eu tive a brilhante ideia, já que ia se inscrever numa faculdade, eu não ia deixar a minha amiga sozinha. Cheguei para ela lá fora e falei, Ângela, minha mãe está morta, ela morreu. Então, para tudo isso, só eu vou contigo. Tudo que a Ângela queria ouvir na vida dela, ele ir para a igreja com ela. Ela, na hora, vamos embora. Abriu a porta do carro e eu entrei. Quando chegou na avenida principal, ela falou, eu não vou mentir não, porque senão quando chegar lá, vai me dar um murro. Eu estou indo para a igreja, tal. Eu o quê? Abre a porta do carro no meio da avenida, vai só. Quando eu estou saindo do carro, um vento no meio da avenida soprou dentro do carro, me jogou para dentro do carro, a porta fechou e eu me arrepiei do fio do cabelo até a ponta do pé. Ela olhou para mim e disse, Deus tem uma grande obra na tua vida, sempre edifica em pé. Aleluia. Eu já comecei a me tremer de entrar na igreja. Quando foi isso, na sexta-feira, dia do culto de libertação, chegou na sede dessa igreja 8.000 pessoas. Quando eu entrei, já estava umas 7.000 endemoniadas. Depois 7.500. Quase que só ficava eu e a Ângela normal. Eu olhei para a Ângela e falei, essa igreja é rica mesmo. Ela, o quê? Eu falei, tu está vendo tanto de ator e atriz desse povo lá? Ela, tu é doido, André, isso é demônio. Eu falei, que demônio? Isso é tudo da Globo. Ela falou, não brinque com essas coisas não, porque senão Jesus te pega. Eu falei, não, vai pegar. O pastor daquela igreja, que nem sabe a revelação dela, naquele dia Deus usou, não estava na minha vida. Quando Deus tem obra com a gente, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia. Amém, Deus. O pastor lá do altar do grito, tem um jovem aqui que não está acreditando que você quer demônio. E um monte de demônio endemoniado. E um monte de pessoas endemoniadas lá no altar. E eu quero que você seja homem e venha aqui na frente tentar abrir a mão. Tinha um desses demônios aqui, valetão. Eu olhei para a Ângela e falei, ô bicho fofoqueiro. Tu já foi falar de mim com o pastor? Aí ela olhou para mim e falou, como você não sai daqui? Falei, pela tia. Eu falei, eu vou fazer a maior vergonha que esse pastor está passando na vida dele agora. Com 14 para 15 anos de idade. Eu veio para frente, tudo lá na frente. A igreja todinha olhando. Tá aí o menino, tá aí o jovem. E eu cheguei lá na frente e eu vi uma irmãzinha que devia ter uns 175 anos. Uns 15 quilos, peso pena. Bem magrinho, endemoniado. Eu falei, eu vou quebrar os braços desse cara. Eu vou abrir a mão dela, eu vou quebrar os braços dela em 3 pedaços. E a mulher cheia de cão endemoniado. Eu peguei e falei, eu quero pegar essa daqui. Vou erguer essa mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Comecei a me chamar dela, mentirosa! Onde é que tá ganhando, cara safado? Comecei a me chamar da mulher. Eu falei, deixa de pressa. E vou chorar no dela, até que aquela mulher abriu o olho. Quando ela abriu o olho, ela não estava no olho. Tudo branco. Aquele demônio que estava no corpo dela olhou dentro do meu olho e disse, André Vitor, vai embora daqui, porque quem te quer aqui é o homem de branco. Eita, Deus. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Ela nunca tinha me visto. Mas o diabo com certeza já sabia
dia 14 de dezembro de 2014, eu estaria pregando a palavra de Deus para os jovens dessa igreja, e ele já estava revoltado, ele já estava desesperado, ele já estava louco, ele já estava perturbado, ainda naquela época. Os planos de Deus não serão frustrados na nossa vida. O diabo está louco tentando impedir os planos de Deus para você, mas ele não vai conseguir. Aleluia. Eu só não fiz um negócio na minha causa naquela hora porque não estava pronto. Porque senão eu tinha sido eliminado. Saiu um povo me tremendo para me sentar. A Ângela olhou para mim também se tremendo. Porque ela era uma igreja presbiteriana na época, sem visitar na outra igreja. Ela estava começando a ter contato com aquilo. Pensou, mais medo que eu. E nunca tinha sido crente. Estava tendo um negócio do campanha de uma flor. Você levava essa flor para casa e os demônios que estivessem na casa ia para a flor. Eu falei, não, mas essa ideia é demais. Na minha casa tem cão, mas tem gente. Então eu vou pegar uma flor dessa. Vamos ver se Deus me responde mesmo. Eu quero dizer que Deus honra a fé. Nunca julgue a fé de ninguém. Você não tem direito de julgar a fé de ninguém, porque se eu beber um copo de água vai me curar. Eu sou curado. Aleluia. O poder está na fé, não está no copo, não está na água, não está na flor, não está em nada. Eu peguei aquela flor e fiquei hipnotizando ela até chegar em casa. Eu falei, se essa flor for verdade, e se eu estiver em casa, for para essa flor, quando eu cheguei na porta, ela morre. Quando eu cheguei na esquina da minha casa, ela morreu. Eu peguei a flor e eu sempre quis entender de tudo, mas não estava sem resposta para tudo que tinha acontecido comigo naquela noite. Eu sempre li livros, eu sempre brinquei com espíritos, eu sempre fiz aquelas brincadeiras de louro no banheiro, morei no banheiro, muito no banheiro, chamando o cão para um lado, fazendo brincadeira com um copo no outro, sempre mexendo com o mundo espiritual. E hoje eu sei que é porque eu procurava Deus e eu não sabia que Ele ia encontrar. Dentro de nós existe uma fome e uma sede. Nós queremos Deus de qualquer jeito, e qualquer coisa que nos apresentam às vezes nos iludem, mas glória a Deus que hoje nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós o encontramos porque Ele nos encontrou primeiro, e agora nós não servimos a um Deus que tem boca e não fala, ouve e não vê, mão e não apalpa, pé e não anda, ouvido e não ouve, nariz e não cheira. O nosso Deus tem 7 olhos como chamas de fogo, Ele tem mãos e as suas mãos como chamas curvadas, Ele tem ouvidos e Ele ouve a tua oração, Ele tem boca e Ele fala contigo, e Ele está falando contigo nessa noite. Ele tem pé e Ele anda, Ele marcha, Ele guerreia, e operando Ele impedirá. Nós temos um Deus vivo. Aleluia. E eu falei, eu não posso ficar sem essas respostas. Minha vizinha olhou para mim, que hoje a minha mãe na fé falou para mim, André, você quer resposta? Eu falei, quero. Ela falou, pois leia a Bíblia. 1 mês e meio, eu li a Bíblia inteira. Cada versículo que ia falando comigo, eu chorava. Eu comecei a ir para aquela igreja escondido. Eu não vi tudo, mas eu comecei a ir para me ver que rolava. Minha família descobriu, quando minha família descobriu, essa minha vizinha tinha um depósito de construção. Eu tinha uma tia que era desse tamanho aqui, mas não tinha fazendo estrago. Não deixa com baixinha. Não nada mais valente do que baixinha. Se baixinha não está carro pequeno, Não, baixa para eu gosto de carro grande. É verdade. tem gente que fala Raimundos quando você espera descer. Ô, Glória. Fala, Deus. Fala. Ai. Baixei na mente. Minha tia foi lá no depósito de construção dessa minha vizinha. Acabou tudo. Você está levando meu suco e vai ter os crentes, sua. Eu não posso falar o que ela disse.
começou a reclamar todo mundo. Eu, 5 palavras que eu falava, 15 ela estava rindo. De 10 palavras que eu falava, 25 ela estava rindo. Quando eu comecei a ter comunhão com o Espírito Santo, Deus foi lavando a minha vida por completo. Porque à medida que eu me achego a Deus, Ele se achega a mim. E eu ia para a igreja na hora do almoço, depois do colégio, para ninguém da minha família desconfiar. E os cultos lá não são gravados para passar na televisão. Quando a câmera vinha, eu me abaixava. Isabel ladrão. Toda vez que a câmera vinha, eu se abaixava. Porque eu ia, eu era. Até que um dia eu fui na casa de uma prima minha. Depois de uns 2 meses e meio frequentando essa igreja, eu não tinha me convertido ainda, porque lá não tem que confessar Jesus. E eu não tinha me convertido ainda para o mundo. Quando eu cheguei na casa da minha prima me chamou no quarto dela. Meu Deus, ela está top. Quando eu entrei, ela virou para mim e falou: vou te contar meu Deus. Se tu contar para 20, mano. Com medo de morrer, mas não tem. Olhei para um lado para o outro. Eu estou aqui. Eu estou as viras. Ela mentiu. Ela falou: está indo para a igreja. Está na igreja. Ela, rapaz, eu sou meio forte. Eu estou na igreja do poder, lá é reteté. Eu falei: ok. Ela falou: lá o poder é cheio do poder de Deus. Não, eu falei: eu estou aqui. Fui naquele mesmo dia à noite para uma igreja chamada Igreja Pentecostal Missionária Fonte de Água Viva. O povo lá nos apaixonou no ar. Quando eu cheguei, eu aquele povo rodando, pulando, essa página disse assim, ó. Animado. E ela nem plantando bananeira, dando sal cortado. Eu falei: meu Deus, olha aí, vou fazer o quê? Esses aí tudinho. Aí ela me falou: o que é mandar? Fala que seja sal mortal. Naquele dia, o pregador estava pregando sobre alguém chamado Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu nasci e fui criado acreditando que o meu Deus era uma imagem. Naquele dia eu ouvi aquele homem falar que Deus era vivo. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele quer morar dentro de você. Ele quer te dirigir, Ele quer te dirigir, Ele quer te direcionar, Ele quer te transformar, Ele quer te moldar, Ele quer tirar tudo que não presta de dentro de você. E Ele quer trazer o céu para a terra através da tua vida. Ele quer te usar com poder, com autoridade, com graça, com unção. Ele gritava no meio da pregação: o Espírito Santo quer te dominar por completo. Aleluia. Queridos, eu desde que nasci estudei para lei, estudei para ser um grande juiz, um grande advogado. Cheguei a passar na Faculdade Federal de Direito. Só que naquele dia eu estava na última fila e ao ouvir falar sobre o Espírito Santo, sem querer, eu comecei a chorar. E eu estava lá na última cadeira quando eu falei: eu não sei mais se eu vou ser juiz, eu não sei mais se eu vou ser advogado, eu não sei mais se eu vou ser delegado, eu não sei mais se eu vou ser procurador da República, mas uma coisa eu sei: eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. E lá atrás da igreja eu fiquei: eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Amém, Deus. E naquela mesma hora o pastor fez
Ele olhou para mim, mandou eu virar para a igreja e falou: está aqui um dos maiores pregadores. Eu ainda não estava entendendo nada direito, mas ele virou para mim e falou: vire para a igreja. E eu sem entender nada, confessando Jesus ainda. Ele falou: está aqui um dos maiores pregadores da palavra que Deus vai levantar nesse país. E eu ainda não entendi nada. Mas o projeto de Deus já estava escrito. A história de Deus já está escrita na sua vida. Aleluia! Naquele dia eu confessei Jesus chorando. Quando eu sentei na minha cadeira, todo me tremendo, o pastor falou: hoje nessa igreja nós vamos começar uma quarentena de jejum. 40 dias em jejum. E você que está aqui pode fazer o propósito que você quiser. Pela salvação da sua família, pela libertação de um parente, por um carro, por uma casa. Eu virei para minha prima e falei: o que vai fazer? Aí ela, na hora. Eu falei: eu também vou. Aí ela falou: você vai fazer por quê? Eu olhei para ela já com o olho brilhando. E eu falei: vou fazer essa quarentena de jejum para eu ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! O meu propósito de vida agora é esse. Amém, Deus. No dia que eu confessei Jesus, eu comecei minha primeira quarentena de jejum. Quem quer buscar? Amém, Se Deus. você tem o Espírito Santo sendo derramado na sua vida, você vai ter que mergulhar na palavra. Se você quer que o Espírito Santo seja totalmente te domine por completo, você vai ter que orar mais. E naquele dia eu comecei uma quarentena de jejum. Só que a minha família descobriu que eu tinha me convertido. E eu fui deserdado. Fui colocado para fora de casa. Por quê? Porque agora eu era crente. Eu tenho um irmão gêmeo e eu me escondi para a igreja. Eu colocava uma roupa de casa, depois pegava a roupa de culto, colocava dentro de uma sacola, saía igual quem está fugindo para matar, para roubar, para fazer alguma coisa muito séria. Lá em casa são 5 portões. Então eu ia abrindo um portão por vez, um lado olhando para o outro, que é especial, tá? E eu olhando para um lado, olhando para o outro, e devagar, quando eu passava pelo último portão, que ninguém tinha me visto, eu já saía dando glória a Deus. Que grande Jesus para mim. Aleluia! Várias e várias vezes. Ia para casa da minha prima, colocava a roupa no culto, corria para a igreja, assistia culto só até a metade, antes da minha família chegar em casa, corria para a casa da minha prima, destrocava a roupa e ia para casa e ficava deitado na cama como se não tivesse saído. Quem quer buscar a Deus para qualquer preço? Passou na minha frente, o cinturão cantou uns 10 da harpa. Só que eu falei: não vai sobrar só pra mim não. Fui lá no meu irmão, que estava lá em cima na varanda, ele morrendo de rir, que eu tinha contado. Eu olhei dentro do olho dele, eu dei um murro nele, que ele voou 10 metros. Mas foi um murro espiritual. Eu fui lá onde meu irmão estava, olhei dentro do olho dele e falei: tu tá me chamando de doido, né? Aí ele falou: é. Eu falei: você vai ficar 10 vezes mais doido do que eu, em nome de Jesus. E hoje eu vou ir para a igreja escondido, mas amanhã sou eu e tu. Amém, Deus. Depois de um mês, era ele correndo na frente e eu correndo atrás. E ele corre, eu falava: corro não, é bom? Hoje ele é um pregador da palavra e também viaja o Brasil.
Jesus e ganhando almas para o Senhor, porque há poder nas nossas palavras, há poder nessa boca. Abra sua boca e profetize sobre a sua família. Abra sua boca e profetize a libertação daquele seu irmão que está na droga, a libertação daquele teu familiar que é idólatra. Deus vai honrar a tua fé. Queridos, naqueles 40 dias de jejum, eu estava orando de 10 da noite até 6 horas da manhã, todo dia. Minha mãe pegava de joelho na varanda de casa e ela ficava dando em mim um cinto. Eu não criei filho para ser louco. Eu não criei filho para ser crente. Eu prefiro que você seja o pior bandido. Misericórdia. Eu prefiro que você seja o pior forrozeiro do que você ser crente. E eu falava, mãe, pode bater que eu não vou levantar. Eu estou com Jesus aqui agora. Eu não vou sair daqui. E ela batia até em mão de força. E eu ficava lá orando, enxugando a lágrima e louvando ao Senhor. Aleluia.